Olá, galera. Tudo bem? O objetivo agora, nesse momento dessa aula aqui, é resolver problema de calorimetria, né? Trocas de calor com mudança de estado físico, beleza? Então, separei um problema interessante para ser resolvido aqui, né? Que possamos agora observar o que fazer nesses casos. Vamos lá? Vou agora compartilhar o meu slide. Sou o professor Luiz Antônio e vamos seguir para o problema. Vamos lá. Problema. Um recipiente contém equivalente a um copo de água a 25 graus Celsius. Isso significa 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Em seu interior foi colocado um cubo de 10 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius, gente. Então, observa, vamos lá comigo, devagar, hein? O que significa dizer, quando eu digo para você assim, o gelo está a menos 5 graus Celsius? O que vem na sua cabeça? Primeira coisa que você deve pensar o gelo não se encontra no ponto de fusão dele. Então, se ele receber calor, a temperatura dele vai aumentar e não vai derreter nesse momento, porque ele derrete a 0 graus Celsius. Então, ponto importante da questão, o gelo não está no ponto de fusão ainda. Segundo ponto importante da questão, a água está numa temperatura mais elevada, então ela cede calor, então ela perde temperatura, né? Então, ela vai ceder um calor sensível, né? Então, vamos lá, o que vai acontecer nesse processo aí? Primeiro, a água vai ceder calor, sensível, porque vai ter mudança de temperatura da água. Segundo, o gelo vai receber calor. Ele vai subir de menos 5 para 0 graus Celsius. Calor sensível, porque tem mudança de temperatura. Depois que chegar em 0 graus Celsius, o gelo vai derreter, calor latente, gente. O gelo vai derreter, porque vai continuar recebendo calor da água. Depois que ele derreter completamente a 0 graus Celsius, a temperatura voltará a subir até a temperatura final, né? Então, o que acontece? Temos aqui 4 etapas. A água cede calor, o gelo recebe e sobe de temperatura. Depois o gelo derrete. Depois essa aguinha derretida volta a ter elevação de temperatura. 4 etapas no processo, beleza? Mas primeiro a gente vai precisar descobrir se a água vai conseguir ceder calor para o gelo chegar em 0 e se ela conseguir, se esse gelo vai derreter completamente, né? Então, a gente precisa primeiro descobrir se haverá esse derretimento, essa fusão completa do gelo. E essa é justamente a pergunta da letra A, beleza? Então, olha, como responder a letra A? A pergunta fundamental é, será que a água consegue ceder calor para o gelo, chegar a 0 e depois derreter? Essa é a pergunta fundamental que está em jogo aqui. Vamos lá, dados do problema e a primeira continha a ser feita. A água pode ceder esse calor sensível aí, massa 200, né? Calor específico 1, que é o calor específico tabelado, está aqui nos dados do problema. Variação de temperatura que a água pode ter para ceder esse calor, 25. Porque se ela está a 25 e ela vai ter redução de temperatura, onde ela pode chegar doando calor sensível? Até o 0, porque a partir do 0 ela vai ter agora um processo de solidificação se ela continuar perdendo calor. Então, ela pode ceder 25 graus Celsius até chegar no ponto de solidificação dela. Ou seja, 200 vezes 1 vezes 25, esse é o calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura, que a água pode ceder até para o gelo, né? Até que ela chegue no ponto de solidificação dela. Fazendo as contas, 5.000 calorias ela pode ceder. Segundo lugar, o gelo aqui. Para subir de menos 5 e ir para 0, quanto que o gelo precisa de calor, né? Para subir de menos 5 até 0, a gente está falando de calor sensível, porque vai subir a temperatura. Qual a massa do gelo? 10 gramas, está escrito aqui no problema, aqui em cima, ó, 10 gramas de gelo. Qual o calor específico do gelo? 0,5. Professor, de onde você tirou isso? Dos dados do problema aqui, ó, calor específico C do gelo aqui, ó, 0,5, tá vendo? Variação de temperatura que o gelo vai sofrer nessa etapa, menos 5 até 0, né? 5 graus Celsius de variação. Ou seja, quanto calor que o gelo precisa para sair do menos 5 e chegar no 0, a gente está descobrindo. Quando você multiplicar esses 3 números, você vai descobrir que dá 25 calorias. Ou seja, observa, a água pode ceder 5.000. O gelo precisa de apenas 25. Desses 5.000, ele precisa de a menos 25 calorias para sair do menos 5 e chegar no 0. Então, ele vai fazer esse trajeto do menos 5 até o 0
ele vai, porque ele precisa só de 25, ele tem 5.000 disponível para isso, vai sobrar calor aqui então, né? Dos 5.000 que a água pode ceder, vai sobrar 4.975 calorias ainda, porque 25 ele usou para chegar no zero. Será que esse restante que sobrou é suficiente para o gelo derreter? Essa é a próxima etapa aqui. Ó, para derreter, fusão completa, o gelo, a gente vai usar o calor latente agora, porque estamos falando de mudança de estado físico, derreter, processo de fusão. Ó. Massa do gelo, 10 gramas. Latente de fusão é um dos dados do problema aqui, ó, 80. Vou substituir massa do gelo que vai derreter, 10. Latente de fusão, 80. Multiplicando, 800 calorias. Professor, então, ó, observa aí. Você tem 5.000 que a água pode ceder de calor. E você precisa, juntando essas duas etapas do gelo, de 825 apenas para que o gelo derreta completamente. Então, a gente vai ter uma fusão completa do gelo? Vamos ter sim, galera. O gelo vai derreter completamente, uma vez que ele tem 5.000 calorias disponível que veio da água. E ele só vai usar 825 para chegar até derreter. Nessas duas etapas, primeiro para chegar até zero, depois derreter. Não é isso? Então, o processo vai ser esse. Sim, o gelo vai derreter completamente e ainda vai sobrar energia para que o gelo suba a sua temperatura até entrar em equilíbrio com a água do copinho, os 200 gramas de água do copinho, beleza? Então é isso, a letra A está resolvida. A letra B é, qual é a temperatura final da mistura, galera? Ora, se o gelo vai derreter e a temperatura vai continuar subindo até chegar a uma situação de equilíbrio, qual é essa situação de equilíbrio? É isso que a letra B está nos perguntando. Então, ó, vamos lá. Princípio das trocas de calor. Calor cedido mais calor recebido é zero. Sempre que eu quiser saber a temperatura final do equilíbrio, ou a massa do gelo que vai derreter, ou qualquer processo em trocas de calor, eu vou usar o princípio das trocas de calor, que é esse. O calor cedido mais o recebido é sempre igual a zero. O que significa dizer que o calor recebido é proveniente desse cedido. Né? Que o que esse recebeu foi o que o outro cedeu. Então, quando você somar um número negativo com um número positivo aqui, porque calor cedido é negativo. Se ele cedeu menos 10 e esse recebeu 10, menos 10 com 10, zero. Então, independente, sempre que você tiver um problema com dois corpos, ou três, ou quatro, onde o que um recebe, o outro, que um cede, o outro recebe, isso a gente vai estar tratando exatamente do princípio fundamental aqui das trocas de calor. Beleza? Então, vamos usar sempre essa formulinha aqui. São 4 termos em jogo. Vamos lá. Eu já citei no início do problema. Primeiro, a água cede calor sensível, porque a temperatura dela vai baixar, então ela vai ceder calor. Quem vai receber esse calor, professor? Olha aí, quem vai receber esse calor? O gelo vai receber primeiro para sair do menos 5 e chegar no zero. Calor sensível, porque tem mudança de temperatura do menos 5 para o zero. Então é sensível o calor. Terceiro, esse gelo já chegou em zero. Agora ele vai derreter. Então aqui é calor latente, porque é o processo de derretimento, processo de mudança de estado físico, é fusão acontecendo aqui, né? Então tem esse termo. Professor, então o gelo só vai derreter, acabou? Não, a gente percebeu na letra A que além de derreter, sobra calor para ele aumentar a temperatura. Então vai ter o quarto termo aqui, ó. O gelo depois de derreter, em forma de água já, ele vai subir de temperatura até chegar no equilíbrio térmico junto com a água que estava no copinho. Então, temos aqui 4 termos envolvendo o processo e a soma desse calor recebido com o calor cedido é zero. Agora é substituir os números na fórmula. Calor sensível, ó, massa, calor específico, variação de temperatura sofrida pela aguinha que estava no copo. Qual a temperatura final de equilíbrio? Teta, essa letra aqui, ó, não sei. Qual a temperatura inicial da aguinha que estava no copo? Era 25. Isso aqui está entre parênteses, é variação de temperatura. Ó, massa, calor específico, temperatura final menos a inicial. Mais, agora aqui, ó, o calor que o gelo vai receber para sair do menos 5 e chegar no zero. Calor sensível novamente, porque do menos 5 para o zero, né? Ó, massa de gelo, 10. Calor específico do gelo que está no slide anterior. Está nos dados da questão, 0,5, né? Vezes, aqui, ó, variação de temperatura. Ó, temperatura final menos a inicial. O gelo, nessa etapa, o gelo vai sair do menos 5 e chegar no zero. Então, ó, isso aqui é a variação de temperatura. Temperatura final dessa etapa vai ser zero.
Temperatura inicial dessa etapa, o gelo estava menos 5. Só que aí, identifique, esse menos aqui, ó, é esse menos aqui, ó, é o menos da variação. Variação é a subtração do final menos o inicial, beleza? Vamos lá, próxima etapa, o gelo derretendo. Calor latente, massa vezes latente de fusão. Massa do gelo foi dado, o problema é 10. O latente de fusão foi dado nos dados lá do problema, 80. Essa é a parte fácil, né? Vai multiplicar, vai dar 800. A gente já até fez essa conta no slide anterior. Mas, quarta etapa. Agora, pós-derretimento, o gelo, que são 10 gramas, virou água. 10 gramas de água. Então, aqui, ó, essa aguinha que está a 0 graus Celsius, esses 10 gramas que era gelo, que está a 0 graus Celsius, tem calor específico 1, porque é água agora, derreteu, né? E aqui a variação de temperatura que essa água, depois de derreter, ela vai ter. O que vai acontecer com essa água, professor, depois que ela derreteu? Esse gelo derreteu e virou água. O que vai acontecer aí? Ora, a temperatura final de equilíbrio, ele vai atingir a temperatura de equilíbrio junto com essa aguinha do copo, ó, a mesma temperatura θ, tá aqui, ó, tá vendo? E a temperatura inicial que essa aguinha se encontra é 0, porque acabou de derreter, né? O gelo derreteu a 0 graus Celsius, não muda de temperatura durante o processo de mudança de estado físico, ou seja, enquanto estiver derretendo, continua em 0. Então, essa aguinha estava em 0, vai subir até θ. Então, a temperatura final menos inicial. Isso aqui é a parte física envolvida no processo até agora, né? Agora é matematiquinha, galera. Resolver a equação do primeiro grau. Propriedade distributiva da multiplicação aqui, nesse termo aqui e nesse aqui, né? Então, vamos lá. 200 vezes 1 vezes θ, 200 θs. 200 vezes 1 vezes 25, vezes menos 25, menos 5.000. Então, ó, multipliquei os dois termos. Mais, esse mais é este mais do 25. Ó. Multiplicando todo mundo aqui, ó. 0 menos menos 5, dentro do colchete, isso aqui, ó, isso que dá 5. 5 vezes meio vezes 10. 5 vezes meio vezes 10 dá 25. Aqui agora o segundo maisinho, ó. Mais 10 vezes 80, 800. Último termo. 10 vezes θ dá 10 θs. Esse zero, θ menos zero dá θ, né? Então, não muda nada esse zerinho aqui de trás. Então, 10 vezes 1 vezes θ dá 10 θs e está aí na minha continha, né? 10 vezes 0 aqui dá 0. Vou botar aqui só para vocês entenderem a multiplicação aqui, ó. Igual a 0. Ficou mais fácil já. Agora é identificar os termos semelhantes, galera. O termo que tem θ, ó, esse termo aqui que eu estou circulando com o mouse, e o primeiro. Esses dois aqui tem θ. Então, vou unificar aqui, ó. 200 θ com mais aqui, ó, mais 10 θ, dá 210 θs. Tá lá, ó. Agora, os termos semelhantes são só termos numéricos, ó. 5.000, negativo, né? Menos 5.000, mais 25, 800 e 0, ó. 1, 2, 3, 4 termos aqui numéricos. Quando você juntar o menos 5.000 com 25, com 800 e com esse 0, você vai obter o seguinte resultado aqui. Menos 4.175. Beleza, gente? Então, a informação aqui é que você tem 210 θ menos 4.175 igual a 0. Passa o número para o lado direito aqui. Se ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado fazendo o inverso da subtração, que é a soma, né? Passou para o outro lado, 210 está multiplicando, vai fazer o inverso, vai passar para o outro lado, porque eu quero isolar a letra, então tem que tirar esse número daqui. Como que passa esse número para o outro lado, professor? Lá no ensino fundamental, lá nos primórdios do universo, a tia ensinou para você que o número que está fazendo a multiplicação passa fazendo a propriedade inversa, que é a divisão. Passou dividindo aqui, é só você dividir esse númerozinho aí, simples de fazer divisão, 19,88 graus Celsius é a temperatura final da minha aguinha. Então, galera, veja bem, juntei água a 25 graus Celsius com gelo a menos 5. É um gelinho pequenininho, né? Esse gelinho tão pequenininho, ele não foi capaz de alterar muito a temperatura da água. Ela era menos 25. E no final, eles ficaram com temperatura de 19,88. Resfriou um pouco, ficou um pouco mais fresca a água, só que não chegou a gelar como eu gostaria, né? Então, eu gosto de uma água mais gelada do que isso um pouquinho. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, você para, volta a explicação, identifica. Caso haja alguma dificuldade, algum erro, alguma coisa aqui, você pode entrar em contato que a gente tira essa dúvida, beleza?
Então, essa é a nossa questão de hoje, né? Acho fundamental que você aprenda a raciocinar a questão, aprenda a refazer sozinho, né? Sem olhar para ver se você consegue. E aprenda uma coisa, gente. Aprenda a descansar, aprenda a tentar novamente, ao invés de desistir. Beleza? Esse é o plano, esse é o objetivo, esse é o jeito de se aprender física. Então, beijinho nas crianças.